Salve galera, aqui é o Joke, esse é o canal Nerd Ancião e hoje a gente vai analisar por que Senhor dos Anéis funciona tão bem e o Hobbit perdeu um pouco da força. Antes de começar, eu quero deixar bem claro, fazer uma adaptação de um filme não é simplesmente adicionar, cortar e pronto. É muito mais complexo que isso, e isso a gente vai falar nesse vídeo. Bom, começando então, sobre o primeiro filme, a primeira trilogia, Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. O que ele funciona? Por que ela funciona, a narrativa dos filmes? Porque ela apresenta a construção de mundo, apresenta os reinos élficos, as minas, as florestas. Ele dá aquela sensação, ele dá essa sensação de um mundo real, palpável, que existe de verdade. Isso é um ponto muito forte. Mas agora a gente vai ir para um ponto específico. O Expurgo do Condado. Talvez quem não leu o filme. Talvez quem não leu o livro e só assistiu os filmes não sabe o que é o Expurgo do Condado. Então eu vou explicar. No livro, o Expurgo do Condado é uma parte muito importante que foi tirada dos filmes e a gente sabe por quê. Falta de tempo. Foram as tribos do norte que atacaram o condado e destruíram o condado, o Shire, a cidade dos Hobbits. Bom, vocês sabem, quem acha impossível alguém não ter assistido nada ou nem ter visto ao longo desses anos, mas no livro o condado foi atacado, a cidade dos Hobbits foi destruída. E isso foi cortado do filme, pela falta de tempo. E o problema não é cortar isso, mas é o significado que aquilo tinha. Porque a destruição da cidade, ela não representa só a destruição da cidade. Ele representa a perda da segurança, a perda da inocência, a perda do lar. O expurgo representa quando a guerra chega até o lar. E isso é muito importante. O que quer dizer, em resumo, ninguém sai de uma guerra sem consequências. E agora, falando sobre o Hobbit. O Hobbit é um livro leve, é um livro pequeno, simples, gostoso de ler, é fácil de ler. Ele não é pesado, não é uma leitura cansativa. Não que os outros livros não sejam, mas ele tem um peso diferente. Então, ele é mais simples, mais direto, mais leve. Isso não é defeito, isso é o charme da história. Só que, analisando narrativamente, toda a história, toda a narrativa do Senhor dos Anéis e a narrativa do Hobbit, criar uma trilogia gigantesca com horas e horas, igual feito para os 3 livros, para a primeira trilogia, aí que entra excessos. É preciso contextualizar personagens a mais, tipo o propósito do Legolas. Por que o Legolas tá na trilogia do Hobbit? Personagens extras, o romance entre uma elfa e um anão. O que eu quis dizer com o exemplo do Expurgo do Condado é que algumas coisas que eram realmente importantes foram tiradas pela falta de tempo. Enquanto no Hobbit, coisas que não eram importantes, como por exemplo
a inserção do Legolas ou da elfa Tauriel acabou adicionando coisas demais para uma narrativa que não necessitava. Por fim, falando um pouco sobre as duas narrativas, o que a gente pode concluir? Eu não estou dizendo que nenhuma é melhor do que a outra. Isso é gosto pessoal. Eu, como um nerd ancião, assisti tanto a primeira trilogia no cinema quanto a trilogia do Hobbit. E não, eu não consegui assistir a trilogia original de Star Wars no cinema. Infelizmente, eu não tinha nascido ainda. Mas a prequel eu assisti. Mas o ponto é o seguinte: uma é que quando tu corta coisas demais, acaba perdendo o significado. E quando tu adiciona coisas demais, tu acaba perdendo o foco. Então, os dois são ótimos filmes, recomendo que assistam os dois. Se quiserem, eu posso vou deixar aqui na descrição links para vocês encontrar tanto os livros quanto os vídeos, os DVDs, Blu-rays. Vou deixar os links aqui para a Amazon. Recomendo, mesmo quem já leu, sempre é bom ler novamente. Eu já li e reli várias vezes. Os dois são obras-primas, mas como tudo que existe, sempre tem coisas que podem melhorar. Espero que tenham gostado. A gente está analisando a narrativa e não fazendo uma análise, um review do filme nem do livro, mas das narrativas em si. Esse foi o canal Nerd Ancião. Lembre-se, busquem conhecimento.